Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar a API REST da Binance para obter dados das velas de um ativo. Com esses dados históricos, você pode, por exemplo, preencher um gráfico, montar um dashboard, calcular indicadores, enfim. Se essa é a funcionalidade que você estava pensando em desenvolver, faltava esse recurso aí para o seu robô, para sua plataforma, nesse vídeo nós vamos resolver. O que são as velas? Em um minuto, para quem talvez nunca tenha prestado atenção nisso, né? O gráfico, né, mais comum que a gente utiliza é o gráfico de velas, o candlestick. O que são as velas? São essas barras aqui, deixa eu dar um zoom grande aqui para você enxergar melhor. São essas barras, que no caso aqui nesse site o TradingView são essas barras verdes e vermelhas. Uma barra verde, né, indica uma alta do preço naquele período, né? Daí eu tenho os riscos aqui mais magrinhos, né, que são as sombras da vela, que são a mínima e a máxima no período, mas não foi o valor de abertura e fechamento, porque a vela em si, ela delimita a abertura e o fechamento, né? E a cada X tempo que você configura na visualização do gráfico, vai se formando uma vela com a alta, a mínima, a abertura e o fechamento. Além disso, também tem o volume, né, mas as 4 métricas mais comuns a serem utilizadas é a abertura, o fechamento, a alta e a mínima. Então, se eu preciso dos dados das velas, eu tenho que chegar aqui na documentação e procurar alguma coisa ligada às velas, certo? Então, eu posso procurar alguma coisa como candle, por exemplo. Tem aqui uma API, UI Clients, por exemplo. Né? Client é um outro nome para os candles também. Tá? A gente pode chamar de candles, a gente pode chamar de candlestick, a gente pode chamar de vela, e também é bem comum ver esse nome clients, certo? E a API que nos traz velas históricas, né, me traz um volume de velas que já aconteceram, é essa aqui, ó, a Client Candlestick Data, no caso da Binance, certo? O que essa API está nos dizendo? Que se eu quiser dados, né, da Binance, dados das velas da Binance, eu tenho que fazer uma requisição GET, tá? Então uma chamada GET, uma chamada para obter dados. Tem vídeo aqui no canal falando sobre chamadas de APIs, certo? Neste endpoint, neste caminho, barra API, barra V3, barra clients. E aí eu passo qual é o symbol, que é o par de moedas, passo qual é o intervalo gráfico, né, que é o período de tempo que pega a amostragem de preço para fazer a construção das velas, e isso vai me retornar, tá? Se eu não passar mais parâmetros, ele vai pegar as mais recentes, né? E isso vai me retornar isso aqui que está no lado. Essa chamada aqui me retorna um array, que é um conjunto de elementos, onde cada posição do array tem uma informação. Então a primeira posição é o tempo de abertura, a segunda é o preço de abertura, a terceira é a alta, a quarta é a mínima, a quinta é o preço de fechamento e assim por diante. Tá? Se você olhar a tabelinha aqui do lado, você vai ver exatamente o que em cada posição quer dizer. Então, uma chamada a essa API aqui, segundo o que está me dizendo a documentação, tá, vai me trazer as últimas 500 velas do par de moedas que eu informar, no intervalo que eu informar, neste formato aqui. E isso a gente pode testar facilmente, certo? Utilizando aí alguma ferramenta que nos permita fazer requisições GET. Isso aqui é uma API pública, você não precisa ter conta na corretora, você não precisa estar logado, cadastrado, nada. É só fazer uma chamada para este endereço e você vai ter como resultado os dados. Para fazer um teste, eu recomendo sempre que vocês testem as APIs antes de sair escrevendo código, eu vou utilizar aqui a ferramenta Postman. Tá? Quem nunca viu essa ferramenta também tem vídeo aqui no canal ensinando a utilizar essa ferramenta aqui. Na ferramenta Postman, que ela é gratuita, vocês baixam aí para qualquer sistema operacional, você seleciona aqui na esquerda qual é o verbo HTTP, lá na API está dizendo que é o GET, né? Então vamos de GET. E você monta o URL aqui nesse campo. Na própria API que a gente estava, né, tem esse endpoint aqui que a gente tem que chamar, certo? Mas falta o início da URL aqui, falta o endereço do site. Tá? Este endereço do site, que a gente chama de base, ele está aqui na documentação, mas lá no início da documentação. Deve ser aqui em General Info, provavelmente.
Ó, General Info, tá aqui, ó. Tá aqui o início do endereço. api.binance.com. Piada aqui. A gente joga aqui. E o restante do endereço. Certo? E aí, dizia que a gente tinha que passar um symbol e um interval. Isso a gente passa na URL também. Então, a gente coloca uma interrogação na URL, escreve o nome do parâmetro, que é symbol, igual, coloca o seu par de moedas que você quer pegar as velas em maiúscula. Então, por exemplo, pegar as velas de Bitcoin por Tether, né, o par BTC USDT, que daí vai me dar o preço em dólares do Bitcoin, as velas dos preços. BTC USDT, e comercial, e aí eu passo o parâmetro interval igual e o tempo gráfico, certo? E aí, tempo gráfico varia muito de estratégia para estratégia, certo? Eu vou pegar aqui só a título de exemplo, um tempo gráfico de 15 minutos, 15 M minúsculo, certo? Então, montei aqui a URL, clico em Send, e ele me traz o resultado. Então, aqui, no resultado, eu tenho as últimas 500 velas, certo? As últimas 500 velas de Bitcoin por Tether no intervalo de 15 minutos. Se eu quiser menos velas, certo? Por exemplo, né, se eu quiser, sei lá, 15 velas. No caso da Binance específico, ela te permite baixar até 1000 velas históricas, certo? Aqui eu vou usar bem menos. Eu vou pegar, por exemplo, botar um parâmetro com e-comercial, limit, igual, por exemplo, 15. Então vai ser as últimas 15 velas que ele vai me retornar aqui, ó, bem menos dados. Perfeito? Então, em blocos de 15 em 15 minutos, que foi o meu intervalo aqui, foram montadas velas, né, que são abstrações do mercado de investimento. Tá? E ao todo eu tenho, então, o histórico dos últimos 15 blocos de 15 minutos. Basicamente é isso que eu estou tendo aqui de dados. Beleza? Show de bola. Então essa chamada aqui eu já entendi como é que ela funciona, eu já consegui fazer ela no Postman, agora é a hora da gente fazer ela em programação. Eu trabalho com JavaScript, já tem aí muitos anos, e no mundo do JavaScript, a gente utiliza o Node.js quando a gente quer criar bots, automações, esse tipo de coisa. Então eu já tenho o Node.js instalado aqui na minha máquina, quem não tiver, recomendo que instale, tá? É uma ferramenta aí muito útil para a criação de todo tipo de sistema, e tem tutorial aqui no canal de instalação, tem uma playlist aqui no canal onde eu ensino programação utilizando essa tecnologia. Então eu vou criar um projeto utilizando então essa tecnologia Node.js, que é melhor explicada aí em outros conteúdos aqui do canal. Então eu vou entrar aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar aqui de bot candles. Tá? Eu vou entrar aqui na bot candles e aqui dentro eu vou inicializar um projeto, beleza? Para inicializar um projeto Node.js, depois que você já tem o Node instalado na sua máquina, tá? Tem vídeo aqui no canal ensinando a instalar, quem não souber, só dá uma procurada. Eu uso o comando npm init, né, espaço init, -y. Isso aqui inicializa um projeto Node.js nessa pasta que está na minha área de trabalho. O próximo passo é eu instalar os pacotes, os plugins que vão ser necessários para eu poder escrever o meu robô, meu programa, minha automação. Para consumo de API, né, de corretora, o pacote que eu costumo utilizar é o Axios. Tá? Também tem vídeo aqui no canal ensinando, explicando como é que funciona, como é que você utiliza. Tá? Mas a gente pode instalar ele facilmente com o comando npm, espaço install, espaço Axios. Então, Axios instalado, agora eu posso escrever o meu programa que vai acessar aquela API da corretora e baixar os dados para a gente. Então, eu vou fazer isso. Estou utilizando aqui o Visual Studio Code, certo? Que é uma ferramenta aí que também tem tutorial aqui no canal ensinando a instalar e a utilizar. É um editor de código, tá? Vocês podem utilizar o editor de código que vocês quiserem. Eu costumo utilizar aqui o Visual Studio Code. Então, desktop, bot candles, abrir a pasta. Então, aqui está o meu projeto. Tá? Por enquanto, só tem os arquivos de configuração
e a pasta das bibliotecas, e eu vou criar um arquivo, vou chamar de index.js, que a gente vai programar em JavaScript. A JavaScript é a linguagem que a gente utiliza para programar em Node.js. E aqui, então, eu vou escrever o código que vai baixar os dados. Então, eu vou primeiro carregar o Axios, que é a biblioteca que a gente instalou. O const Axios recebe um require de Axios. E aí eu vou criar uma função para fazer o download dos dados. Então, function, vamos chamar aqui de getCandles, por exemplo. Certo? Abre e fecha chaves. Essa função vai usar o Axios para fazer, então, um get, uma requisição get. Eu passo a URL, deixa eu pegar aqui a nossa URL que a gente já tinha montado aqui no Postman. Passo a URL que a gente vai chamar. Né? E isso aqui vai me retornar uma response, né? Uma resposta, certo? A resposta, no caso do Node.js, sempre que a gente chama uma API externa, a gente tem que aguardar a resposta de maneira assíncrona. Tá? É uma característica do Node, o código ele continua sendo executado, ele não espera a resposta para o padrão. E daí, para a gente esperar a resposta, para a gente só executar a próxima linha quando a linha de cima terminar a sua execução, a gente utiliza aqui uma palavra reservada chamada await. Então, eu estou dizendo, espera a resposta dessa chamada e depois tu vai para a linha de baixo. E nas funções que eu utilizar await, eu tenho que colocar a palavra async antes de function. Que daí você está dizendo para o Node, olha, essa função aqui ela vai dar uma demoradinha porque ela vai se conectar na API externa, então já fica esperto. Beleza? Então aqui eu vou ter uma resposta, e aí eu vou só imprimir por enquanto response.data. Esse ponto .data aqui é os dados da resposta, que é aquilo que a gente viu lá no Postman, na janelinha de baixo. E no nosso programa eu vou só chamar aqui essa getCandles para ela ser executada. Beleza? Vamos executar isso aqui para ver se está funcionando. Vou abrir aqui o terminal. Estou na pasta botCandles. Vou rodar o comando node index.js para executar esse arquivo aqui. Está aqui o resultado da execução. Então ele já consegue baixar os dados daquela API. Fazer esse tipo de coisa em JavaScript é muito simples e prático. Né? Com poucas linhas de código ali, a gente já consegue ter o resultado do que a gente deseja. Tá bom? Esse é um dos motivos pelos quais eu trabalho com JavaScript aí já tem uns bons anos, que a gente consegue fazer muita coisa com poucas linhas de código. E aí, conseguiu obter os dados históricos da vela, do ativo que te interessava? Se você teve qualquer dificuldade ou qualquer dúvida, pode deixar embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou do vídeo, se ele lhe foi útil, eu peço a sua ajuda para esse canal chegar na marca de 20 mil inscritos. Basta você clicar no botão de se inscrever logo abaixo e com isso você ainda vai receber os avisos do YouTube dos próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal e das lives que acontecem todas as segundas-feiras. Acho que vale a pena, hein? E se você gostou também, claro, o seu like no vídeo é bem-vindo e qualquer comentário aí para gerar engajamento me ajuda bastante no algoritmo, beleza? Por fim, na descrição você encontra materiais complementares, os fontes, redes sociais, e na sequência eu vou te recomendar alguns outros vídeos que podem te interessar. Um abraço e até a próxima. Valeu!